O Senado dos Estados Unidos rejeitou novamente 2 propostas orçamentárias que encerrariam a paralisação do governo norte-americano. A gente acompanha agora os detalhes desse assunto com o Eliseu Caetano. O impasse político em Washington continua. O Senado dos Estados Unidos rejeitou, mais uma vez, 2 propostas de orçamento que poderiam encerrar a paralisação parcial do governo federal. Nem a versão apresentada pelos democratas, que mantinha programas sociais e subsídios, nem a dos republicanos, que previa cortes e uma reabertura temporária, atingiram os 60 votos necessários para avançar. Com isso, o chamado shutdown permanece, deixando cerca de 900 mil servidores federais sem remuneração e diversos serviços públicos funcionando de forma limitada. O principal ponto de conflito segue sendo o financiamento do sistema de saúde, especialmente os subsídios do Obamacare. Enquanto os democratas acusam os republicanos de impor cortes que afetam a população mais vulnerável, o outro lado afirma que os democratas gastam demais e precisam aceitar os limites fiscais mais duros. O resultado é um impasse persistente que já paralisou propostas anteriores e expõe a divisão política do país. Na economia, a paralisação começa a afetar a confiança de investidores e atrasar dados essenciais, como o relatório de empregos, o que dificulta previsões e decisões do mercado. Especialistas alertam para riscos de desaceleração e perda de credibilidade internacional. Agora, as negociações se concentram nos bastidores. Líderes do Congresso buscam uma solução de compromisso que permita reabrir o governo sem que nenhum partido saia claramente derrotado. Mas o tempo joga contra. Quanto mais o shutdown se prolonga, maiores os danos à imagem dos Estados Unidos e à confiança em sua governabilidade. Eliseu Caetano, dos Estados Unidos, para a Jovem Pan. A gente continua nesse assunto justamente porque o governo dos Estados Unidos segue em shutdown, como a gente escutou agora na reportagem, sem qualquer perspectiva de acordo entre republicanos e democratas para aprovar o orçamento federal. Para a gente entender melhor, então, esse assunto, explicar melhor o que está acontecendo por lá, nós vamos conversar agora com o Vinícius Bicalho, que é advogado e professor de pós-graduação de Direito Migratório. Oi, Vinícius, boa tarde. Muito obrigada por nos atender aqui no Fast News. Boa tarde, Beatriz. É um prazer estar aqui com vocês. Queria começar puxando esse ganchinho da reportagem que a gente estava assistindo sobre o tempo, né? Quanto mais se prolonga essa paralisação, esse shutdown, claro, mais empecilhos são criados. Esse é o 15º, se não me engano, em alguns anos. Como que você vê, Vinícius? Você vê essa questão se estendendo ainda há muito tempo? Beatriz, essa é uma resposta que ninguém tem. Infelizmente, todo ano tem a discussão do orçamento e nós temos a possibilidade de shutdown no governo americano. O último que nós tivemos, e que foi também de longo período, foi também no governo Trump. Em 2018, tivemos um shutdown de 35 empresas, como a reportagem muito bem colocou, uma republicana e uma democrata. E até então não conseguiu chegar a um consenso. Segunda-feira, as negociações serão retomadas e nós teremos que avaliar se vamos deparar com alguma evolução, se democratas e republicanos colocarão o interesse do país acima das suas perspectivas partidárias. Vinícius, eu vou colocar e chamar para a nossa conversa também o nosso comentarista Elias Tavares para te fazer uma pergunta. Elias, por favor. Boa tarde, Vinícius. Prazer falar com você. Vinícius, esse impacto do shutdown, ele tem um impacto, inclusive, no Brasil, que é justamente a questão dos vistos americanos, né? O nosso país, se eu não me engano, é um dos países que mais solicitam vistos para os Estados Unidos e que é operado também por esses servidores, né? A gente já está tendo algum impacto direto aí para as pessoas que, eventualmente, já estão buscando o visto americano aqui no nosso Brasil? Isso deve acontecer, se não estiver acontecendo, deve acontecer em algum momento ou não tem nenhum impacto aqui para a nossa nação? Elias, boa tarde, é um prazer estar aqui contigo também. A agência de imigração, a USCIS, ela é uma agência que nós chamamos nos Estados Unidos de Film Funding. O que é isso? Ela é custeada pelas taxas pagas pelos imigrantes que desejam mudar para os Estados Unidos. Então ela não sofre um impacto direto no primeiro momento. Por que eu falo no primeiro momento? Porque existem outras diversas agências que são correlacionadas à agência de imigração americana e que essas agências não são free funding, ou seja, elas são agências
que são custeadas pelo orçamento do governo. E quando essas agências não começam a operar com total eficiência, isso cria um impacto muito grande no processo migratório. A minha expectativa é que, se nós não tivermos uma solução até o final da próxima semana, nós teremos sim impacto nos processos migratórios. Diariamente sou questionado pelos meus clientes. Como eu atuo como advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, existe um receio muito grande de que isso impacte nos processos. E no atual momento, não existe ainda uma sinalização de que republicanos e democratas vão chegar a um consenso. Então há um temor muito grande de que esse shutdown impactará os processos migratórios. Espero que a gente tenha uma novidade essa semana. E os processos migratórios, Vinícius, não só no Brasil, né, mas como um todo. Parece que alguns trabalhadores foram à justiça, inclusive, contra um visto de cerca de $100 mil para estrangeiros que foi aplicado. Então, a gente está falando de uma situação macro, de uma política de Trump mesmo, ali mais forte contra estrangeiros, né, de uma maneira geral. Sim, a gente tem as mesmas leis imigratórias, Beatriz. A grande questão é que o presidente Biden ele tinha uma visão mais humanitária de imigração. Já o presidente Trump ele tem uma visão econômica. O que aconteceu nesse último caso, nós tivemos uma decisão que suspendeu a cobrança dos $100 mil, foi que o presidente Donald Trump identificou, segundo ele, uma prática por empresas americanas que estavam oferecendo vagas com salário menor para estrangeiro. Isso impactava o mercado de trabalho americano, na visão dele, reduzindo a remuneração dos trabalhadores. Então ele impôs essa taxa para que as empresas tivessem dificuldade de contratar pessoas fora em detrimento das pessoas que estão dentro do país. Eu entendo que foi uma política excessiva e que cria um impacto muito grande para as empresas americanas, porque o visto H-1B, que é o foco dessa política do presidente Trump, ele é um visto que traz muitos talentos temporários para os Estados Unidos e ajuda principalmente as empresas de tecnologia a ter mão de obra rápida e de alto nível. Portanto, existe um efeito colateral enorme que essa política pode causar. E chamo mais uma pergunta agora do nosso comentarista Elias Tavares. Vinícius, agora minha pergunta é mais na questão ali da imagem do Donald Trump e do governo americano. O governo aponta que a culpa é dos democratas, né, que tem esticado essa corda nessa discussão. É algo muito parecido até nas discussões que a gente tem aqui no Brasil, né, dos dois lados polarizados. E os democratas dizem que é o Donald Trump, que eventualmente também não coloca a questão do Obamacare, entre outras coisas. No final do dia, essa conta está indo para quem? Acaba indo para a oposição ou está ficando justamente para o Donald Trump? Elias, na minha visão, quem paga essa conta sempre é a população. Eu lembro que no governo Obama nós tivemos uma ameaça de shutdown e o discurso dele foi muito parecido com o discurso do presidente Trump. Sempre o governo culpa a oposição. Mas o papel da oposição, naturalmente, é defender os seus interesses. E eu entendo que essa divergência de opinião ela é saudável para o país, tendo em vista que os democratas eles querem mais benefícios e os republicanos eles têm a responsabilidade de conduzir o governo. O que eu entendo também é que os representantes do poder legislativo eles não podem colocar os interesses partidários acima dos interesses do país. Então, é natural que cada um queira puxar, como nós dizemos lá em Minas, a sardinha para o seu lado. Mas tem que existir uma razoabilidade, porque o grande prejudicado é a população. E isso, inegavelmente, desgasta muito a imagem do governo, porque o impacto é na gestão do presidente Trump. Então, em que pese ambos os lados sofram prejuízo, o maior prejudicado é a população e, em segundo lugar, o presidente Trump. Conversamos agora com Vinícius Bicalho, que é advogado e professor de pós-graduação de Direito Migratório. Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Beatriz. Foi um prazer estar aqui contigo e com Elias. Boa tarde.